Revisão matemática, operações básicas. Eu falo que são operações básicas, mas não são operações tão básicas assim quando você está entrando no ensino médio, eu sei disso. Dificuldades elas têm, elas aparecem. Muitas vezes a tua base não foi tão boa, né, no ensino fundamental. Isso aí é um problema para o professor de física, porque o professor de física usa muita ferramenta matemática. Eu preciso que vocês utilizem ela, que vocês estejam bem com elas, né? Então, por isso que nessa aula aqui eu já como eu falei para vocês anteriormente, eu dou uma acelerada, né? Eu pego um pouquinho mais pesado para ver se vocês vão me acompanhar ou não, né? Aí os alunos, então, que tiverem que aparecer essa dificuldade, vocês já de antemão já saibam que vocês precisam fazer mais atividades, fazer mais exercícios para corrigir isso aí. Então, na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre operações para isolar a variável, né? Nós vamos resolver algumas equações de primeiro grau, coisa simples. Nós vamos resolver equações de segundo grau, né? Aplicando Bhaskara. E nós vamos resolver sistemas de equações, tá? Sistemas com equações acopladas, etc. Bom, vamos lá então, gente. Para iniciar, na física, é muito comum, já vou deixar de antemão para vocês, que as incógnitas que a gente precisa descobrir para resolver um exercício, geralmente são incógnitas, né, que não é x nem y, que é comum na matemática, né? O professor lá pede, descubra o x, acha o x, né? Na física, o que a gente vai estar preocupado é em descobrir quais são as grandezas físicas envolvidas para solucionar aquele problema. Geralmente não vai ser um x ou um y, geralmente quase nunca, né? Serão grandezas físicas com símbolos utilizados para representar elas. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma equação que nós vamos ver esse ano, nós vamos estudar esse ano, que é a equação do MRU, né? A equação da posição do MRU. S e S0 são posições, certo? V é velocidade e T é tempo. Então, nessa primeira etapa aqui, a gente vai relembrar como é que a gente pode isolar os termos de uma equação. E vocês estão percebendo que eu não coloquei nenhum número ali. Nós vamos isolar elas sem usar números. Nós vamos somente isolar os algarismos ali de forma como se deve ser feito, tá? Então, por exemplo, aqui, gente, na primeira etapa, eu vou isolar o S0, né? O que significa isolar o termo? É colocar ele do lado de uma igualdade, de forma, né, que a gente encontre o seu resultado, o seu valor, né? Então, ele fica do lado da igualdade e os outros termos ficam do outro lado, né? Como uma igualdade, o que tiver de um lado vai ser igual ao que tiver do outro lado, certo? Beleza? Isso é meio óbvio, né? Então, olha só. Para descobrir o valor de S0, eu preciso colocar ele em evidência, né? E aí a gente vai olhar para a equação. Eu vou escrever ela de novo aqui. S igual a S0 mais V vezes T, certo? E a minha ideia aqui é isolar o S0. Para fazer isso, eu preciso retirar deste lado, do lado direito aqui, o termo V vezes T. Eu preciso colocar ele lá do outro lado da igualdade. Se vocês observarem, o V vezes T, ele está somando. Então, quando eu passo ele lá para o outro lado da igualdade, ele vai mudar a operação que ele está realizando. Ou seja, se ele está somando agora, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar uma coisa assim, ó, nesse formato. Vai ficar S menos V vezes T, que é igual a S0. Perfeito. Olha só. Isolei o termo S0. Mas não é olha só, da maneira como está, não é muito usual, né? A gente não costuma utilizar os termos isolados na direita. Costuma usar eles na esquerda. Mas lembre-se, isso aqui é uma igualdade, né? Então, tudo que tiver na direita ou na esquerda, né? Se é uma igualdade, eu posso inverter elas e não vai ter prejuízo nenhum na matemática. Então, olha só. Se eu escrever este mesmo sistema dessa forma aqui, ó, eu não tive prejuízo nenhum. Eu mantive matematicamente igual anteriormente, tá? Só que eu tenho agora uma maneira mais visual, um visual que a gente está mais acostumado, certo? Essa é a única diferença. Beleza? Então, tá aí, ó. Isolei o termo S0, bem simples, né? Primeira etapa concluída com sucesso. A segunda etapa, eu vou isolar o termo V, vou isolar a velocidade. Como que faz para isolar a velocidade? Bom,
A velocidade, vou escrever a equação aqui de novo, ó, vai ficar S igual a S0 menos mais V vezes T. Eu preciso isolar esse termo aqui, certo? Ele está multiplicando o T. Primeira coisa que eu vou fazer é já jogar esse S0 lá para o outro lado. Se eu jogar esse S0 lá para o outro lado, eu já vou deixar de um lado da igualdade o V vezes T. Já vou ter metade do caminho cumprido, né? Então, olha só. Se eu jogar o S que está somando desse lado, passa para o outro lado, ele passa invertendo a sua operação, se tornando negativo. Fica aqui V vezes T, certo? Então, fica S menos S0, que é igual a V vezes T. Perfeito? Vou transladar, né? Fazer aquela operação. Se eu escrevo assim, é a mesma coisa que escrever assim. Então, vou escrever já desse formato aqui. Olha, já vou escrever como a gente está acostumado. V vezes T, S menos S0. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Não tem prejuízo nenhum, né? Eu só inverti os lados da igualdade. O que eu quero? Eu quero colocar o V em evidência. Então, eu preciso descolar esse T aqui. Eu preciso colocar esse T lá para o outro lado da igualdade. Só que ele está multiplicando. Quando eu jogar ele para o outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo. Então vai ficar uma historinha assim, ó. Vai ficar S menos S0 sobre T, porque o T vai passar dividindo os outros termos da igualdade, né? E eu posso escrever assim ou escrever desse jeito aqui. S0 sobre T. Tanto faz eu escrever assim, como escrever assim nesse formato. É a mesma coisa. A matemática está ok nesses dois formatos, tá? Beleza? O T dividindo os dois termos na soma, ou as fracionadas desse jeito, né? Eu posso dividir aquela fração mantendo ali o sinalzinho de subtração comum entre eles, tá? Beleza. Dito isso, podemos isolar o T também, né, gente? Para isolar todos os termos dessa igualdade aqui para vocês pegarem de vez aí, né, a ideia desse tipo de exercício aqui. Então, ó, isolar termo é uma coisa que a gente vai fazer no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio, todo tempo, né, na física, tá? A gente vai estar sempre isolando termos para descobrir respostas de soluções de exercício, né? Então, agora, para isolar o T, é a mesma ideia. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, vou escrever igualdades S, S0 mais V vezes T. Vou passar o S0 lá para o outro lado. Vai ficar S menos S0. Já vou fazer mais ligeiro aqui, ó, porque eu acho que vocês já pegaram a ideia, né? Vou inverter aqui para deixar mais saudável para os meus olhos, né? Para eu enxergar e achar bonito, ó. Só invertir, escrever assim, tanto faz, né? E colocar o T em evidência. Então fica S menos S0 sobre o V que estava multiplicando e ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ó, passa para o outro lado dividindo. E aqui eu tenho a resposta do meu tempo em evidência, certo? Olha só, vejam que eu não coloquei nenhum número, né? Eu estou fazendo todas as operações aqui com letras, para vocês pegarem a lógica, pegarem a ideia. Às vezes a gente está com um número ali, a gente está fazendo de maneira tão robotizada que a gente nem percebe o que está fazendo, que operação eu estou realizando, tá? Bueno, equação de primeiro grau, né? Beleza, suave, tranquilo. E uma equação de segundo grau? Uma equação de segundo grau, gente, aí as coisas são um pouco diferentes, né? Percebam que aqui nós temos termos, vários termos, né? Nós temos S, S0, V, T, A, T, e todos esses termos representam uma grandeza física, né? S, S0, posição, T, tempo, A, aceleração, né? Um meio é um meio, aí não é um termo físico, tá? Mas percebam que a gente tem várias grandezas físicas, né? E aí, por exemplo, né, que eu quero resolver um problema físico, onde eu tenho um carro que está vindo em uma determinada direção, vai de um ponto até outro ponto, ele tem uma velocidade inicial, ele vai ser acelerado, eu quero saber quanto tempo ele leva para chegar até tal posição. Para fazer isso, eu teria que isolar o termo T, né? Eu teria que isolar o T. Para isolar o T, numa equação de segundo grau, já não é uma tarefa tão simples. Por quê? Porque o T é uma grandeza elevada ao quadrado. Ela aparece elevado a 1 aqui, né? Como se fosse pertencente a uma equação de primeiro grau, mas ela tem depois, ó, um grau 2 aqui. Ou seja, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? É uma função de segundo grau.
uma função de segundo grau. Isso é um problema para nós. É um problema, porque a gente vai ter que usar de outros artifícios para isolar esse t, né? Vamos supor aqui, tá? Eu inicialmente vou escrever essa equação da seguinte forma, tá? Vou aqui no primeiro momento, vou escrever ela assim, ó. Vou escrever S igual a S0 mais 1 meio de AT quadrado. Vamos supor que esse termo aqui do meio, ele era igual a zero. Ele não existia, tá? Isso é uma suposição minha. Dessa forma aqui, para isolar o t, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Vamos isolar o t. S menos S0, que é igual a 1 meio vezes AT quadrado. Beleza? Percebam que eu já passei o S0 lá para o outro lado e já botei ele negativo, né? Já fiz essa operação porque a gente já estava fazendo isso antes. Agora eu tenho 1 meio vezes A multiplicando o t ao quadrado. 1 meio vezes A. Isso aí vai me dar um trabalhinho, né? Vou ter que pensar primeiro aqui como fazer para isolar esse t aqui, esse termo t ao quadrado, né? Primeiro, eu posso pegar esse 1 meio e passar para o outro lado da igualdade. Mas como aquele número, o 2 ali que está dividindo o 1, né? Ele está dividindo de um lado da igualdade. Quando ele passa para o outro lado, ele vai passar de que forma? Ele vai passar invertendo a sua operação. Então, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar uma coisa assim, ó. Vai ficar 2 vezes S menos S0, porque ele passa para o outro lado multiplicando. E aqui mantém o que nós tínhamos, né? 1 vezes AT quadrado. 1 nem aparece mais ali, tá? Bom, beleza. O que falta aqui para isolar? Falta para isolar o A, né? Tirar o A do lado, descolar o A do lado do T quadrado, né? O A, ele está multiplicando. Como é que ele vai passar para o outro lado? Invertendo a operação, dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes S menos S0 sobre A, que é igual a T quadrado. Beleza. Estamos quase com T em evidência. O que falta para colocar o T em evidência finalmente? Tem que tirar aquele quadrado dele, né? Então, quando eu tenho uma equação nesse formato aqui, é fácil de eu tirar o quadrado do termo T, né? Lembre que na matemática, deixa eu ver se vocês relembram mesmo, né? Vou pegar até uma outra cor de caneta aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, x ao quadrado igual a 9. Né? Eu quero tirar o quadrado desse x aqui. O que eu faço? Eu extraio, a operação matemática que eu devo fazer é extrair a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Essa é a operação real, né? Porque quando eu tirar a raiz quadrada, aqui nós teremos o x, porque o x vai cancelar o quadrado ali do exponencial com a raiz. E nós teremos, então, a raiz de 9, que vai ser igual a 3, né? Então, essa seria a operação real. Às vezes, o professor, o aluno que já tem um pouco mais de experiência, ele nem faz essa operação. Ele já, é tal ao quadrado, só extrai a raiz do outro lado. Beleza? Está subentendido que ele também extraiu a raiz do outro lado da igualdade, né? Do x, né? Beleza? Então, quando eu tenho o t ao quadrado aqui, como vocês estão vendo, e eu vou escrever de uma maneira mais bonita aqui para nós, eu vou escrever desse lado aqui, 2 vezes S menos S0 sobre A, certo? Quando eu vou tirar o quadrado do T, eu vou fazer a mesma operação. Eu vou extrair a raiz desse lado e vou extrair a raiz desse outro lado aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, T quadrado, que é igual a raiz de 2S menos S0 sobre A. Ó, eu extraio a raiz dos dois lados da igualdade. Do t quadrado vai virar t. E deste outro lado vai ficar 2s menos S0 sobre A. Beleza? Olha só. E essa aqui seria a maneira de deixar o t em evidência, né? E descobrir o valor de t numa equação que eu não tivesse aqui, ó, o termo do meio aqui, né? O V0 vezes t. Tem uma forma mais simples. Por quê? Se eu tiver aquele termo do meio V0 vezes t, eu teria que achar a solução desse problema através de uma báscara. Teria que resolver uma báscara, que é algo que eu vou mostrar logo mais para vocês como é que a gente se faz, né? Porque a ideia da báscara é a gente achar os termos, né? Ter uma equação nesse formato aqui, ó.
Lembram? Se eu tenho uma equação nesse formato, eu tenho uma equação no segundo grau e eu posso aplicar a Bhaskara, né? E aí vocês teriam que ter uma maneira de deixar essa equação aqui, ó, neste formato. Tá? Deixar neste formato. Como é que eu faria isso? Olha só, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. Tá vendo o termo... Mas ela não tem outra fórmula? Ela tem outra fórmula além dela, né? Qual? Eu não lembro, mas tipo, que dá pra provavelmente substituir essa outra fórmula dela usando esse S igual a S0 e com zerada. Que é, tipo, porém um pouco maior. Que é usada para resolver, na verdade, eu acho, se eu não me engano. Olha só, se eu estou usando a equação de segundo grau, se eu estou usando aqui a função horária da posição para o MRUV, que eu tenho aqui, e eu não tenho tempo, e eu tenho V0, eu tenho todas as outras grandezas físicas, eu tenho V0, tenho a posição inicial, a posição final, tenho aceleração, mas eu não tenho tempo, eu não tenho outra solução. É a Bhaskara. Eu vou ter que fazer a Bhaskara, certo? A menos que, olha só, se a velocidade é igual a zero, a velocidade inicial, aqui eu já estou caindo nos critérios físicos, tá? Eu estou caindo numa física aqui. Se a velocidade é igual a zero, aí eu vou cair nessa soluçãozinha aqui mais simples que eu fiz aqui para vocês. Agora, se eu tenho todos os termos da equação, gente, eu não conheço outra maneira de solucionar isso aqui que não seja uma Bhaskara, tá? A gente não vai conseguir fugir dela. De repente, vocês me mostrem aí se vocês acharam uma outra forma, tá? Bom, como é que eu faria aqui, ó, para deixar numa cara de Bhaskara, tá? Para uma cara de equação de segundo grau. Esse termo 1 meio de AT quadrado é esse primeiro termo aqui, AX ao quadrado, ó. 1 meio de AT quadrado. Tá aqui ele, ó. Ó, o T ao quadrado equivalente ao X ao quadrado. O BX é o V0 vezes T. V0 vezes T. E quem vai ser o C? Quem vai ser o termo C? Vai ser o S e o S0, né? Se eu passar esse S para esse lado aqui, para ficar todo mundo do mesmo lado da igualdade, vai ficar S0 menos S, e esse aqui seria meu termo C. Então, olha só, vejam só. Eu fiquei com uma equação de segundo grau, uma equação física, né? Aqui esse seria o termo A, ó, esse aqui seria o termo B, e esse aqui seria o termo C. Só que ao invés de X, eu tenho T. Tá? Mas para solucionar, é a mesma história. Não tem, isso não vai te dar problemas maiores para resolver isso aí. Tá? Então, beleza. Logo mais já vou mostrar como é que a gente faz a Bhaskara, tá? A gente vai resolver aqui uma equação de segundo grau, vou resolver uma Bhaskara para vocês se lembrarem, vocês vão ver que não é grandes coisas também, né? Vocês já fizeram isso aqui bastante na vida de vocês, acho eu, né? Se não fizeram muito, terão a oportunidade a partir da aula de hoje, tá? De fazer alguns exercícios aí com Bhaskara, tá? Vamos lá. Primeiro, antes de fazer a Bhaskara, vamos resolver algumas equações simples, né? Uma equação de primeiro grau, depois uma equaçãozinha de segundo grau de forma simples e até chegar na Bhaskara, tá? Então, olha só. Colocar em evidência a gente já aprendeu. A gente precisa colocar o termo para descobrir ele aqui, ó. De um lado a igualdade, né? E achar o valor dele. No caso aqui eu tenho o G e eu tenho o H para descobrir os valores, beleza? Para descobrir o G, eu preciso deixar ele, por exemplo, o G do lado esquerdo, né? E aí o que não é G, eu jogo lá para o lado direito. Invertendo a operação, né? Então, olha só, nós temos dois números com um G aqui envolvidos, né? Nós temos o 1 vezes G e o 2 vezes G, só que eles estão sendo somados. Então, isso aqui vai dar 3G. Perfeito? Esse menos 6 que está aqui, eu posso jogar lá para o outro lado e ele ficará positivo, né? Então vai ficar 6. Ele inverte a operação, ele era subtração, ele passa a ser soma, né? Então, como é que vai ser o valor de G? Eu tenho que tirar, descolar esse 3 que está do lado dele. O 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, invertendo a posição, né? Invertendo a operação. Então, vai ficar 6 sobre 3. Isso aqui vai ser igual a 2. Então, o G, nesse primeiro lance aqui, vale... Primeira atividade vale 2. Tá bom? Simples, né? Isso aqui, acredito eu que poucos têm dificuldade. Vamos para o próximo aqui, ó.
H menos 4H menos 8 igual a 5. Vamos lá, vamos brincar novamente. H menos 4H, isso aqui é menos 3H. Perfeito? Ó, já fiz ali, ó, a soma direto. Esse menos 8 que está aqui, eu vou jogar lá para o outro lado, porque eu quero descobrir o valor de H, né? Então eu vou sumir com ele desse lado. Então vai ficar 5 mais 8. Perfeito? Então isso aqui vai ser menos 3H, que é igual a 5 mais 8, que é 13, né? 13. Então, qual vai ser o valor de H, gente? Vai ser, olha só, eu quero descobrir o valor de H, então eu vou descolar também dele aquele sinal negativo, né, que está me incomodando ali. Para fazer isso, vocês lembram que alguns professores de matemática eles diziam, multiplique todos os termos da equação por menos 1. Se eu fizer isso aí, eu elimino ali o sinal do H. Vai ficar assim, ó, se eu fizer isso, 3H, que é igual a menos 13. Então, qual é o valor de H? Menos 13. Aquele 3 que está multiplicando H vai passar dividido. Certo? Então, qual é o valor que nós temos aqui? Menos 13 dividido por 3, isso aqui dá 4,33, né? Ó, poderia deixar em fração? Pode, né? Mas eu costumo dividir todos os números para deixar eles, inclusive, em vírgula, tá? E aí a gente já faz o arredondamento. No caso desse aqui, o arredondamento dá 4,33, 2 casas depois da vírgula, né? Tá aí. Perfeito? Vamos mais alguns aqui. Algumas atividades com equações de segundo grau aqui, ó, de maneira simples para resolver, tá? 3x ao quadrado menos 27 igual a 0. Como é que eu vou fazer? Pego o 3x ao quadrado, mantenho aqui. Esse 27 passo para o outro lado. Eu quero descobrir o valor de x, né? Ó, finalmente, vamos achar o valor de x, tá? Passa esse 27 para cá, 27 está lá. Quero descobrir o valor de x, então eu tenho que descolar esse 3 dele, né? Então eu vou pegar e vou passar o 3 para o outro lado da igualdade. Como o 3 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. 27 sobre 3. Então, o meu x ao quadrado vai ser 27 sobre 3, que é 9. Então, qual é a resposta do meu x? O meu x, lembro que eu vou fazer aquela operação de extrair a raiz dos dois lados. A gente vai ter a raiz de 9, então, para isso. Então, o x vai ser igual a 3. Perfeito. Tá? Perfeito. Bom, gente, então, descobri aqui o meu primeiro valor de x, tá? Como vocês estão observando. Isso aqui é uma equação de segundo grau? É uma equação de segundo grau, mas isso aqui está sendo resolvido de uma forma simples, né? A solução dela é simples, tá? Agora vamos pensar nesse outro exercício aqui, ó. 5x ao quadrado menos 45 igual a 0. Professor. Também, olha só. 5x ao quadrado, passo 45 para o outro lado, ele fica positivo, 45. Então fica x ao quadrado, já vou fazer meio direto, hein, ó. 45 sobre 5, porque o 5 eu preciso descolar de lá, né? Isso aqui vai ficar 9. 9. X ao quadrado igual a 9. Então qual é o valor de x? Raiz de 9, novamente, né? E dá os mesmos 3. Então, ó, deu 3 de novo. Certo? Beleza? Facinho, né? Resolver essa equação de segundo grau assim, nesse jeito, é fácil. Vamos fazer mais um aqui, ó. Antes de fazer a Bhaskara, não vou fazer Bhaskara, vou dar mais um exemplo aqui para vocês observarem uma outra maneira de resolver colocando em evidência. Vamos supor que eu tenho uma equação de segundo grau nesse formato aqui, ó. Vou botar 4t ao quadrado mais, deixa eu pensar aqui, 8t, não, menos 8t. Deixa eu botar aqui, 4t ao quadrado mais 8, menos 8t igual a 0. Vamos supor que eu tenha essa equação aqui. É uma equação de segundo grau? É uma equação de segundo grau, certo? A equação de segundo grau se caracteriza também por ter duas raízes, né? Duas respostas. A gente vai ver que na física, algumas vezes, a gente precisa só de uma das respostas, então a outra resposta ela vai ser falsa. Então vamos supor, por exemplo, que isso aqui seja tempo, né? Que o t é tempo.
Se aparecer um tempo negativo, a gente já sabe que não existe. Não existe tempo negativo, a menos que o meu relógio ande para trás, né? Ande ao contrário. Então, na física, às vezes eu posso obter duas respostas, mas eu vou ter que ver qual é a que tem significado físico correto, né? No caso do tempo, se eu achar o tempo negativo, eu já descarto aquela resposta, né? Eu vou ficar só com a resposta positiva. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó, nesse exercício, como é que eu posso resolver ele, e vocês vão ver que eu não uso Bhaskara para resolver, né? Aqui eu posso resolver uma equação de segundo grau, onde eu posso colocar o tempo em evidência, porque o t, ele aparece nos dois termos, ó. Ele aparece nos dois termos e eu posso ficar com uma coisa assim, ó. 4t menos 8, que é igual a 0. Se eu multiplicar o t aqui, ó, por 4t e o t por menos 8, eu volto à situação anterior, né? Então eu não modifiquei em nada a minha equação. Mas a partir daqui a gente já conclui que uma das raízes da minha equação é t igual a 0, né? Que esse t aqui, ele é igual a 0, ele se iguala a 0 também. E a outra raiz da minha equação vai ser resolvida a partir do parêntese que nós temos ali dentro. 4t menos 8, que eu vou igualar a 0 também. Então eu vou igualar os dois termos, né? O t igual a 0 que está fora multiplicando o parêntese, e o que está dentro do parêntese vou igualar a 0 também, tá? Então, como é que fica a história? 4t menos 8 igual a 0. Repetir aqui, não sei por que eu fiz isso, né? Deve ser por causa que é de manhã cedo. Então, olha só. Vou passar esse menos 8 lá para o outro lado. 4t, que é igual a 8. Então, qual é o valor de t? 8 sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 2. Se o t fosse segundos, né? Possivelmente a resposta física do meu problema seria o 2. Não zero, né? A menos que não tenha passado nenhum tempo, tenha passado tempo igual a 0, né? Não tenha passado tempo nenhum para esse processo físico, que não é muito comum, né? Quando nós temos um problema envolvendo um fenômeno físico, tá? O tempo geralmente ele transcorre para a gente observar ele, né? Beleza? Certo? Então tá aí. Resolvido aqui uma equação de segundo grau sem Bhaskara. Agora vamos resolver uma com Bhaskara, onde a gente não vai escapar da Bhaskara agora para resolver, tá? Galera, como é que é a Bhaskara? Né? Vamos relembrar. Você já viu isso aqui alguma vez na vida. A Bhaskara, né? Lembre que a gente vai ter um termo A, que multiplica a incógnita ao quadrado, que eu quero descobrir, né? Mais BY mais C, que é igual a 0, tá? Isso aqui é o formato padrão da Bhaskara, né? E aí, como é que eu faço para descobrir o valor de y? Eu vou ter que aplicar aquela equaçãozinha padrão, né, que o senhor Bhaskara desenvolveu para nós, que dizia que o y é obtido pelo menos b, mais ou menos raiz, tem gente que coloca um discriminante aqui, né, um delta, eu já resolvo tudo direto, tá? É a mesma coisa. Que b quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Né? Então essa aqui é a fórmula de Bhaskara, né? Tranquilo. Era dessa que eu estava falando. O que eu preciso para resolver essa fórmula de Bhaskara? Descobrir quem é B, quem é A e quem é C. Se eu tenho uma ideia que a equação de segundo grau ela tem sempre esse formato aqui, fica fácil de entender quem é A, quem é B, quem é C. Por exemplo, vamos olhar para a equação aqui, ó. Quem vai ser o A? O A é o 9. Beleza? Quem é o B? O B leva o sinal junto, hein? Menos 12. E quem é o C? O C é o 4. Beleza? Então, olha só, descobrir quem é A, quem é B, quem é C, só aplicar a equação de Bhaskara, né? Vou lá e vou dizer que Y vai ser igual a menos B. Quem é B? Menos 12, leva o sinal junto, não esquece. Mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 9, vezes 4. 4AC, né? 4 vezes A vezes C. Sobre 2 vezes 9. Olha que bonito. Qual é o valor de Y? Menos vezes menos 12. Dá 12. Mais ou menos. Raiz. Olha lá. Vamos pegar a calculadora científica aí, tá? Galera, lembrando, calculadora científica é material de física, tá? É importante que vocês tenham uma. Tem aí por 20 pila, 30 pila, vocês conseguem umas calculadoras
científicas, tá? Eu gosto desse formato aqui, que é uma que aparece, a operação que tu está escrevendo, ela aparece na tela lá. Eu tenho essa calculadora desde o meu ensino médio. Então, olha só, vocês vão usar ela o resto da vida. Vão usar no ensino médio, vão usar no superior, vão usar, sei lá, depois em casa para fazer contas que precisem, tá? Então, não é calculadora de padaria, tá? Não é aquela calculadora básica, calculadora científica, tá? A gente vai usar no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Pelo menos a disciplina de física, eu tenho certeza disso. Então, olha só. O menos 12, vou elevar ao quadrado. Então, eu vou fazer 12 vezes 12, isso aqui é 144. O menos elevado ao quadrado fica mais, não se esqueçam. Menos 4 vezes 9 vezes 4. Isso aqui é 144 também, olha só, hein, que bonito. Divididos por 2 vezes 9, 2 vezes 9 é 18. Olha só que bacana, gente. Nesta equação aqui, a gente não vai ter duas respostas. A gente vai ter uma resposta. Porque aqui, ó, a minha raiz vai ser zerada, e esse mais e menos, né, que fariam que a gente teria duas respostas, né, teria o y' e o y duas linhas, né, não vai aparecer. A gente vai ter um negócio assim, ó, a gente vai ter 12 mais ou menos 0 sobre 18. 144 menos 144 é 0, né? Então eu não vou ter aqui, ó. Lembra que a gente faria então y', né? Aí a gente faria com a operação com mais, e aí depois o y duas linhas, a operação com menos, né? A gente teria duas respostas, né? Até possivelmente nas atividades vai aparecer duas respostas para vocês. Nesse caso eu vou ter uma apenas. Apenas um valor para y, tá? É possível isso? Claro que é, gente. Tá aí, ó. A matemática não tá mentindo pra gente. 12 por 18. Essa é a resposta do meu exercício? É a resposta do exercício. Pode pegar e dividir o 12 por 18. Isso aqui dá 0,66. 0,666. Vamos arredondar? Lembra como a gente arredonda? Pega o terceiro termo após a vírgula, vê se ele é maior que 5. Ele é maior que 5, incrementa o segundo termo ali, ó. Depois da vírgula, vai ficar 0,67. Esse aqui é o valor arredondado. 0,67. Beleza? Tem professores que gostam de manter em fração. Eu sou o cara que divide. Eu vou dividir tudo, sempre. Né? Manter os números com vírgula. E aí a gente arredonda e tá tudo certo. Tem professor de matemática que gosta de manter em fração, tá? E aí como é que eles fariam? Eles simplificariam aquele 12 e aquele 18, né? A gente procuraria números que o 12 e o 18 são divisíveis. Por exemplo, o 12 é divisível por 2, né? Então, isso aqui significa que minha resposta ficaria, inicialmente, 6 nonos, e eu poderia dividir isso aqui ainda por 3. Divide por 3 aqui, né? E aí a minha resposta ficaria, finalmente, 2/3. Certo? E 2/3 é 0,67 também, tá? Então, ó, tem essas duas maneiras de determinar a resposta do meu exercício, né? Em fração ou em vírgula, né? Realizando a operação de divisão, certo? Então, gente, ó, esse é o caminho, tá? O que eu acho mais complicado na hora da física, né? É vocês enxergarem a equação de segundo grau, enxergarem os termos da equação de segundo grau, certo? Enxergar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Isso é feito com treinamento. Treinando, a gente vai descobrir como é que faz isso aí. Beleza? Por isso que tem umas atividades já com equação de segundo grau para hoje para vocês. Beleza. Aí vem aqui. Isso aqui, sistemas de equações. Eu acredito que a maioria já viu como resolver isso aqui. É a experiência que eu tenho pelos meus alunos, que muitos já viram como se resolve isso aqui. Alguns não, tá? Quem não viu, vai estar sendo apresentado uma maneira de solucionar um sistema de equações hoje, né? O que é um sistema de equações? São duas equações que são acopladas. O que significa acopladas? Elas têm incógnitas em comum. Por exemplo, o x e o y são incógnitas em comum entre elas. Elas têm o mesmo x e o mesmo y, certo? Se eu pegasse isoladamente para resolver aqui a primeira equação, essa equaçãozinha aqui, eu não teria como resolver ela, porque eu tenho duas incógnitas.
E eu, com duas incógnitas, matematicamente não consigo fazer nada. Mas se eu tenho um sistema de equações acopladas, eu tenho como resolver, tá? Qual é o procedimento? Procedimento do professor, tá? Que eu acho mais simples, mais fácil, tá? É isolar os termos. Pega, escolhe uma das equações, isola os termos e substitui na outra. Eu acho mais simples assim. Tem gente que faz dividindo as equações ali, eu acho mais complicado, tá? Não acho tão didático para mostrar para meus alunos. Então, eu faço dessa forma. Se tu faz de outra forma e dá certo, tá tranquilo para mim, né? A matemática aceitou, tá tudo certo, tá? Vamos fazer como eu costumo desenvolver, tá, gente? Que eu acho mais simples e melhor de entender. Vou pegar essa equaçãozinha aqui e vou deixar em evidência, por exemplo, ali o x, tá? Então, como é que fica? Fica assim, ó. 2x mais 3y, que é igual a 5, né? Vou isolar o x. Para isolar o x, eu tenho que passar o 3y lá para o outro lado. Ele está somando, não tá? Então, vai ficar assim, ó. 2x, que é igual a 5 menos 3y. Mas eu preciso isolar o x. Ainda está grudado no x ali, aquele 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 menos 3y e vou passar aquele 2 dividindo. Porque o x está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Essa é a operação. Então, tá aí, ó. O x está perfeitamente isolado. O que eu vou fazer, galera? Vou pegar agora esse x que eu isolei. Não se percam nas minhas flechinhas. E vou jogar nessa outra equação aqui. Aonde aparecer x, eu vou substituir por aquilo lá. Ó. 5 menos 3y sobre 2. Tá? Então, como é que fica? Fica assim, ó. 3. Ó, vou pegar essa equaçãozinha e vou resolver ela agora aqui. 3. Chegou o x. Quem é x? X é isso aqui, ó. Lembram que eu isolei ali, ó? Isolei o x vale isso? Então tá aqui, substituir. Menos 2y, que é igual a 6. Tá aí, gente, ó. Agora eu tenho uma equação que só tem y nele. Se só tem y, eu sei resolver, né? Ó, fazer o chuveirinho aqui. Faz o chuveirinho nesse primeiro termo, faz o chuveirinho no segundo termo. 3 vezes 5, 15. 15 sobre 2, não esquece que o 2 está dividindo. 3 vezes 3 dá 9. 9y sobre 2, menos 2y, que é igual a 6. Eu gosto de ir dividindo. Eu não vou carregar essas frações, não, hein? Eu vou dividir. 15 por 2 é 7,5. Todo mundo já sabia. O 9 por 2 é 4,5. Que é igual a 6. Agora vem a parte que o professor tenta não se perder aqui nos sinais, tá? Eu já cometi esse erro aqui hoje. Vou pegar e vou... Eu tenho menos 4,5 e menos 2, certo? Os dois são negativos. Então, eu vou somar eles, né? Os termos que tem y eu somo. E esses termos que não tem y eu jogo lá para o outro lado da igualdade. Vou mandar para lá, tá? Então, vai ficar assim, ó. Menos 4,5 menos 2, menos 6,5y. Do outro lado vai ficar o 6 e esse 7,5 vai entrar, né? O 7,5 vai lá para o outro lado. O 7,5, ele inverte o sinal. Então, vai ficar menos 7,5. Perfeito? Qual é a resposta do meu y, então? Vamos lá, mais uma linha. Menos 6,5y, que é igual a menos 7,5 mais 6. Isso aqui dá menos 1,5. Perfeito? Faz aí. E o valor de y, então, olha só. Ambos estão com negativo. Vou multiplicar por menos 1. 6,5. 1,5. Então, qual é o valor de y, gente? 1,5 divididos por 6,5, porque o 6,5 está multiplicando. Quando eu passo para o outro lado, ele passa dividindo. Então, fica 1,5 por 6,5. Qual é o valor de y? Faz aí comigo. 1,5 divididos por 6,5. 0,23. Acabou o exercício? Não. Por quê? Tem que descobrir o x, né? Descobrir o y. O y vale 0,23. E o x, quanto é que vale? Faz aqui comigo. X. 5, ó. Só continua. Tu tinha colocado o x em evidência já, né? 5 menos 3 vezes 0,23 sobre 2. Então, o x vai ser igual a 5 menos
3 vezes 0,23, 0,69. 0,69 sobre 2. Então, quanto é que vai dar o x, gente? 5 menos 0,69, faz aí junto, divide por 2, 2,15. Confere aí meus resultados na tua calculadora, vê se eu estou fazendo certinho, se eu não estou cometendo erros. O senhor falando e resolvendo e prestando atenção aqui na câmera é difícil. Às vezes eu me perco, tá, gente? É comum. Então tá aí, ó. Y vale 0,23, X vale 2,15. Mas e aquele 2 de baixo que deveria dividir? Tá? É complicado? É complicado. Dá trabalho? Dá trabalho, tá? Tem que usar lógica? Tem que usar lógica. E é isso que eu gosto, tá? Vocês usando a lógica, aprendendo a lógica de brincar com esses números aqui, vocês vão estar muito aptos a entender a lógica da física, tá? Que usa como uma das ferramentas a matemática. Daí, então, o professor ele vai complicar tudo mais, né? O professor vai colocar agora 3 equações acopladas. Um sistema de equações com 3 equações, né? E aí vocês vão se apavorar. Meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Não se apavore. É a mesma maneira de resolver, certo? Vou colocar uma das equações, um termo em evidência, substitui na outra, coloca outro termo em evidência e substitui na outra, certo? O mesmo processo, só que agora vai ser mais trabalhoso, né? Vocês vão ver aqui, ó, que eu vou levar mais tempo aqui substituindo, tá? Eu vou botar nome aos bois aqui, tá, gente? Vou chamar essa aqui de equação 1, primeira equação, a segunda equação e a terceira equação, certo? Temos 3 equações ali para resolver. Vou pegar uma delas e colocar os termos em evidência. Sei lá, deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui para colocar em evidência. Vou escolher a terceira. Eu acho que a terceira está mais bonita para colocar em evidência aqui o Z, tá? Vou colocar o Z em evidência aqui na primeira equação aqui, ó. Vou botar o Z em evidência, tá? Então é esse cara aqui que eu vou colocar em evidência, o Z. Como é que fica? Fica assim, ó. Tudo que não for Z, eu jogo para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Z, que é igual a 2, né? O Y que está aqui na esquerda vai para a direita, muda a operação, fica negativo. O 2x que está desse lado vai para o outro lado, muda a operação também, fica menos 2x. Olha só que fácil. Coloquei os em evidência. Primeira etapa concluída com sucesso. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a segunda equação, certo? Ah, professor, poderia pegar a primeira? Poderia, sem problema nenhum. O processo é o mesmo. Tu ia escolher um dos termos para colocar em evidência. Só que agora nós vamos substituir o Z por aquilo ali. Por 2 menos Y menos 2x. É isso que a gente vai fazer. Então, ó, na segunda equação, eu vou pegar e vou colocar vou substituir o Z. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Tá? Vai ficar, então, 3x menos Y mais 2z. Quem é z? Ah, z é isso aqui, gente, ó. Z é 2 menos y menos 2x. Substituir o z igual a 0, ó. Porque a igualdade é 0. Esse cara aqui, quem é ele? Esse aqui é o z. Olha lá. Né? É o z, tá ali, ó. Viram só? O que eu vou fazer? Vamos seguir aqui, ó. Vamos colocar um dos termos em evidência. 3x menos y. Vou fazer o chuveirinho, ó. Vou abrir 2, multiplicando cada um dos termos. Mais 4, menos 2y. Opa, mais não. Menos 4x. Menos 4x. Beleza? Pegaram ali? Ó, fiz o chuveirinho. Esse termo multiplica cada um dos termos, respeitando o sinal ali, ó. Tem um menos, né? 2 vezes menos y é menos 2y. 2 vezes menos 2x, menos 4x, tá? Respeitem o sinal. Agora eu vou olhar para a equação e eu tenho duas incógnitas. Tem o x e o y. Vou colocar uma delas em evidência, tá? Então, primeiro, vamos fazer um passo a mais aqui de somar quem é igual.
Quem são os iguais aqui, ó? Temos 3x e menos 4x. Temos menos y e menos 2y. Esses caras aqui, eles carregam as mesmas incógnitas. Então, eu vou agrupar eles, certo? Então, esse é o próximo passo. Então, vamos agrupar. Vamos pegar aqui, ó. 3x menos 4x menos x. Perfeito? Tem 3 unidades, menos 4 unidades, menos 1 unidade. Menos y com menos 2y, isso aqui é menos 3y. Perfeito? Beleza? E o 4? O 4 sobrou ali, vai ficar 4. Mais 4. Que é igual a 0. Bom, olhando aqui, eu acho que está fácil de colocar o x em evidência, né? Porque o x, eu jogo ele lá para o outro lado da igualdade e ele já fica positivo e eu já tenho o valor de x, né? Olha só, vou pegar aqui o caneta azul de novo, ó. Vou jogar o x lá para o outro lado da igualdade, ele é negativo, ele vai ficar positivo, né? Então vai ficar assim, ó, menos 3y mais 4, que é igual a x. Vocês lembram que escrever os números assim, dentro de uma igualdade, ou assim, inverter a posição deles é a mesma coisa? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dizer que x é igual a 4 menos 3y. E vejam só que eu não mudei em nada a minha equação. É só eu invertir a posição delas. É um problema isso? Nenhum. Tá mais bonito para eu enxergar ela. Tá uma equação mais bela, né? Então essa é a ideia, facilitar a nossa vida, né? Se tu ficar mais bonitinho, melhor ainda, tá? O que falta eu fazer? Eu tenho o z em evidência, eu tenho o x em evidência, certo? Eu posso agora substituir lá na primeira equação, que aí eu vou ficar com uma incógnita só, tá? Então, olha só, eu vou colocar em caneta vermelha as substituições e em caneta azul eu vou colocar a primeira equação escrita linearmente, olha só. Então, eu vou pegar a primeira equação, trazer ela para cá, e vou escrever assim, ó, x mais 2y e menos 3... Opa, chegou o z. Quem é o z? O z é isso aqui. Esse aqui é o z, tá? Então, eu vou substituir o z. Ah, professor, por que tu não substituiu o x ainda? Calma, porque dentro do z tem o x ali, tá? Então, vamos passo a passo. Então, faz aqui, ó, 2 menos y menos 2x. Perfeito? E isso aqui é igual a 1. Tá lá. Viram? Como é que fica? X mais 2y menos... Olha só. 3 que multiplica 2, menos 6. Menos 3 que multiplica menos y, mais 3y. O 3 que multiplica menos 2x, menos 3 que multiplica menos 2x, mais 6x. Que é igual a 1. Vamos agrupar os parecidos. Vamos agrupar os parecidos. Passo a passo, gente. Não, sem ansiedade. Ó, x com x, y com y. O que eu costumo dizer, banana com banana, maçã com maçã. Tá? Não faça salada de fruta. Agrupa os parecidos. Então, nós temos x com 6x. Isso aqui dá 7x. 2y mais 3y mais 5y. E esse 6 que está aqui, já posso jogar lá para o outro lado da igualdade, né? Jogo lá para o outro lado, que ele fica positivo. Vai ficar assim, ó. 1 mais 6. Beleza? Olha lá que bonito, tá? O que ficou aqui? 7x mais 5y, que é igual a 7. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir o segundo aqui, ó. Vou substituir esse aqui lá nessa minha equação que tem agora. Vai ficar assim, ó. 7 vezes x. Quanto que vale x? Substitui aqui. 4 menos 3y. Perfeito? Mais 5y, que é igual a 7. Como é que eu resolvo? Multiplica. 7 vezes 4. 28. 7 vezes 3. Menos 21y. Mais 5y, que é igual a
7. Olha só que beleza, gente. Agora a gente tem uma equação de primeiro grau para resolver, tá? Então a gente fica com menos 21y mais 5y. Para resolver aqui, olha lá. Nós temos esse e esse cara para agrupar, e este cara aqui para agrupar, e este cara para agrupar aqui. Então vai ficar assim, ó. 21 menos mais 5, isso aqui vai dar 16, menos 16y, né? O sinal do 21 fica forte, né? 28 passa lá para o outro lado, vai ficar 7 menos 28. Então fica menos 16y menos 21. Perfeito? Multiplica todo mundo aqui por menos 1 para manter o sinal positivo. Vou escrever lá em cima agora, lá, tá? Ó, 16y, que é igual a 21. Qual é o valor de y? 21 por 16. 21 por 16 é quanto? 1,31. 1,31. Descobriu o valor de y. Que beleza. 1,31 é o meu y. O que eu vou fazer agora, gente? Acabou o exercício? Não, eu preciso descobrir quem é x e quem é z ainda, né? Então eu tenho que voltar. Como é que eu volto? Vamos olhar lá para o x. Quanto que vale o x? Vou até escrever de outra cor aqui, ó. Escrever de outra cor porque nós já estamos acabando, tá, gente? Estamos no fim. Quanto que vale o x? O x, ele vale 4 menos 3 vezes y. O y não é 1,31? Tá aqui, ó. 1,31. Quanto que vale o x? 4 menos 3 vezes 1,31. Isso aqui dá 3,93. 3 vezes 1,31. 3,93, exatamente. Quanto que vale o x? 4 menos isso. 4 menos 3,93, 0,07. Olha só, descobriu o valor de x. 0,07. Quem é que falta? Falta o z. Olha lá, tá lá a equaçãozinha do z. Vou botar em outra cor aqui também. O z vai de roxo. Então o z vai ser igual a quanto, pessoal? O z, ele vai ser 2 menos y. Quanto que vale y? Tá aqui, ó. Olha lá o y. 1,31. Menos 2 vezes o x. 0,07. Então, quanto que vale meu z? Olha lá. 2 menos 1,31 menos... Vou escrever aqui 0,69. Vou fazer passo a passo. Menos 2 vezes 0,07. 0,14. Qual é o valor de z, então? O valor de z é 0,69 menos 0,14. Isso aqui é 0,55. 0,55. Olha lá, gente. Que bonito. Que alegria. Resolvido. Olha lá, descobriu o valor de y. Deixa eu pegar um pointer aqui. Na base do ódio, nós descobrimos aqui o y. Nós descobrimos o x. E nós descobrimos o z. Vejam só que não envolve contas muito complexas. Envolve mais o cansaço mental, né? Que é de desenvolver tudo isso aqui. Mas vejam, se vocês entenderem a lógica disso aqui, é até divertido resolver, tá? Confie em mim. Beleza, gente? O que nós vamos fazer agora, tá? O que vai ficar de tarefa para vocês aí, para vocês se divertirem, tá? Umas equações de primeiro grau para resolver, com incógnitas que envolvem P, M, R, para você já ir se acostumando na física, né? Que na física não é só X e Y. Mais alguns exercícios de equações de segundo grau aqui, para resolver, né? Com Bhaskara, sem Bhaskara, tudo mais, treinar bastante. E mais uns sistemas de equações aqui, ó. 1, 2 sisteminhas, mais uma com 3 aqui. Para ver se vocês entenderam essa com 3. Beleza? Galera, tudo isso que eu passo para vocês não é à toa. Eu passo isso aqui que vocês vão utilizar durante a disciplina de física em algum momento, tá? Não é só matemática, ela tem muita parte da ciência, mas chega uma hora que a gente tem que solucionar o problema. E aí a gente vai ter que usar o recurso. Tá
bom? Beleza?